sofreu, se alegrou, não perdeu tempo com a vida, evangelizou, viveu, trabalhou, sofreu, se alegrou, não perdeu tempo com a vida, evangelizou. Então, bem-vindo, padre, que alegria. Agora Boa tarde para todos. Eu estou vendo aqui os nomes: Carlos Murari, Cida, Cris, Elisete, Evani, Fernando Haddad, candidato, né? Elisabelle, João Carlos, Marcel, Maria de Souza, Maria Luzia, Maria Terezinha, Maria Tereza, Moacir, Patrícia, Rosana, Milka, Geisa, Ebrahim, Marcelo, Maria Cecília, Maria Cristina, Maria Inês, Marildo. Tá bom, né? Bom, muito bem. Então, vamos iniciar invocando o Santo Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos vossos fiéis, fazei-nos dóceis ao mesmo Espírito, para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a vossa iluminadora presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, como vocês vão ficar quietinho aí do outro lado, com o microfone desligado, eu vou falar mais ou menos umas 3 ou 4 horas. Quem quiser desligar, depois pode desligar. A sorte é isso, que pode desligar a câmera e o microfone e dormir e está tudo certo, né? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer esta possibilidade de estar com vocês, né? O som está chegando bem para vocês? O som está bem? Sim, está ótimo. Tá bom. Então, eu tenho aí uma horinha, uns 40 minutos para a gente falar e depois abrimos um diálogo. A Cristina, pelo WhatsApp, ela pode ir anotando alguma sugestão que eu fico ligado aqui no meu WhatsApp, se o chat não funcionar, né? Bom, primeiramente, o tema, o assunto é super legal. É um assunto super interessante e agradeço a oportunidade de poder também ter recordado um pouco para mim e ter, assim, a alegria de poder partilhar com vocês. O primeiro assunto que eu gostaria de partilhar é uma questão, a palavra é um pouco mais assim, filosófica, mas dá para entender. É um pouquinho da hermenêutica, isto é, como que Dom Bosco foi entendido, que ele morreu em 1888. Como que ele foi entendido um pouco durante a vida? A gente sabe que ele teve muita aceitação, mas também teve brigas homéricas, né? Como, por exemplo, com o arcebispo Gastaldi dele, etc. Então, eu vou gastar uns minutinhos para dizer como os escritos posteriores da morte de Dom Bosco entenderam Dom Bosco. Então, eu vou começar, eu vou mostrar para vocês alguns livros. Se vocês estiverem vendo bem a imagem, faz um positivo aí, que aí o primeiro estudo, a primeira obra, a grande obra sobre São João Bosco, sobre Dom Bosco, é esta. Vocês conhecem? São 19 volumes, 19 volumes, chamados Memórias Biográficas. Este daqui é o volume 6º, que é publicado aqui no Brasil, em português, pela nossa IDB, e está no 6º volume de publicação, mas são 20. Eu vou esnobar um pouco para vocês. Eu já li os 5, estou aqui no 6º. Tá? Então, é uma delícia. Como que Dom Bosco é entendido aqui nesse livro?
é entendido como o maior, o melhor, o mais perfeito de todos os homens da humanidade. Por quê? Esses volumes, que eu repito, são 19 e 20 com o índice, foram escritos pelos seus filhos, né? O primeiro que começou chama João Batista Lemoine, nome dele aqui. Depois veio Otchéria, depois outros que ajudaram. O que eles falam? É um romance dos filhos falando do pai. Deu para entender? É um romance. Portanto, quando no dia que um parente nosso, ou papai ou mamãe que possa falecer, os filhos não fazem um monte de elogio para quem partiu? Elogio sincero, elogio verdadeiro, contam histórias, lembram fatos engraçados. Não é assim que a gente faz? Só que os filhos de Dom Bosco, os primeiros filhos dele, foram anotando muitas coisas que ele falava, algumas coisas que ele tinha escrito, eles guardavam, bilhetinhos, enfim. Toda a vida que Dom Bosco teve, que foi apenas de 72 anos, os filhos deles escreveram tudo o que podia. Por isso que deu 20 volumes sobre a vida de Dom Bosco. Sabe o que é isso? E volumes assim, olha, né? Olha a criança como que é, ó. Aqui tem este volume, para não mentir sozinho, tem quase 1000 páginas, 980, quase 1000 páginas, e são 20 volumes. O que significou? Que Dom Bosco foi passado para a história, logo depois da morte dele, com os maiores triunfos, maiores glórias. Bom, chegou um determinado momento, aí pela década de 70, 1970, 1980, surgiu esses 2 volumes aqui. Não sei se vocês estão vendo. Dá para ver? Então, são 2 volumes escritos pelo padre Pedro Braido. Eu vou até tirar da caixa aqui para vocês verem. Ó. São 2 volumes. Pois bem, esses 2 volumes fazem uma verdadeira destruição de Dom Bosco. Por quê? O Braido, tudo que estava falado nos escritos de Dom Bosco, o Braido foi pesquisando, 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 e percebeu que tinha algumas coisas que era um pouco exagerado. Por quê? Os filhos não tinham preocupação de escrever um livro científico. Os filhos, que é Otchéria, Lemoine, eles queriam contar história romântica, história, a biografia espiritual, amorosa, paternal de Dom Bosco. E o Braido jogou uma análise crítica e colocou muita gente em crise. Mas então Dom Bosco não é tudo isso? Então, esse estudo ajudou a equacionar a realidade de Dom Bosco e o que os seus filhos falaram e entendem. Então, faz uma crítica. Quando terminou esse estudo e foi publicado, teve uns 10 ou 15 anos, claro que muitos salesianos reagiram no sentido positivo e aí começaram a escrever um outro tipo de biografia, que acho que todo mundo conhece, Thérèse Bosco. Não é verdade? Thérèse Bosco. Acho que todo mundo já viu. Esse daqui é uma edição antiga ainda, mas quase todo ano tem uma edição nova. Thérèse Bosco fez uma história já mais próxima da realidade, mas sem a crítica ácida, né? Dura, do Pedro Braido. E assim, nós tivemos a alegria de ver hoje Dom Bosco muito mais próximo de nós, muito mais realista. Estão me acompanhando bem? Estamos tranquilos? Ok? Bom,
Depois disso, o maior estudo recente sobre Dom Bosco, a maior interpretação, é desse autor aqui, que acho que todos já ouviram falar. Arthur Lente é um norte-americano que escreveu em 3 volumes. São 3 volumes também dessa. O Arthur Lente faz, como um professor de salesianidade, um estudo assim muito aprofundado de Dom Bosco, mas muito agradável. Mostra Dom Bosco como foi seu tempo, e mostra também todos os valores de Dom Bosco para hoje. Bom, isso são as formas de entender Dom Bosco. Portanto, tem formas mais críticas, tem formas mais românticas, tem formas mais apaixonadas, tem formas mais objetivas, tem formas mais explorando o humor de Dom Bosco, né? Tem um famoso livro publicado pelas Paulinas, nós não conseguimos publicar em português, porque não é nosso, chamado Os Sorrisos de Dom Bosco, as piadinhas dele, os encontros dele. Bom, então, hoje, para encerrar este primeiro assunto, hoje são mais de 500 livros sobre Dom Bosco. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. 500 livros, não folhetos, não gibis. Por exemplo, esse daqui em francês, do padre Derramot. Olha também o tamanho da criança. São mais de 500 autores que escreveram sobre Dom Bosco. Raramente tem algum personagem, claro, além da Bíblia e dos santos apóstolos, etc., mas da modernidade não tem um santo que tenha tamanha bibliografia. São mais de 500 livros estudados por Dom Bosco. Uma outra coisa que eu acho interessante é que teve muita gente que estudou também essas fontes. Por exemplo, todo mundo já leu Memórias do Oratório, não leu? Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, que é um livro escrito pelo próprio Dom Bosco. Aí a primeira edição, essa é outra edição, essa é outra edição. Só aqui no Brasil já tem pelo menos umas 10 edições reedições, né, publicações. Pois bem, tudo que Dom Bosco escreveu e falou são chamadas essas informações de fontes. Então, tem esse estudo aqui, chamado Fontes, mais de 1000 páginas, em que os estudiosos de Dom Bosco pegam, por exemplo, um escrito que Dom Bosco fez, que nem Memórias do Oratório, estuda página por página, faz comentário, relaciona com datas. Isso aqui é chamada Fontes. Este é o primeiro volume e vão ter muitos outros, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente escutar falar bem de uma pessoa e depois alguém faz algum comentário um pouco negativo, a gente acaba perdendo aquela simpatia ou aquela admiração pela pessoa, né? O que aconteceu com Dom Bosco? Dom Bosco passou por todos os filtros. Passou pelo filtro da paternidade, da filiação, passou pelo filtro crítico de um estudo que nem do Braido, passou por estudos de jornalistas, que recentemente nós publicamos também um livro de três o avô, o pai e o filho fizeram um livro, estilo jornalista, sobre Dom Bosco, né, que foi publicado já recentemente aqui no Brasil. Então, eu estou dizendo isso porque as interpretações, muitas vezes, elas correm o risco, se não forem muito atentas, quem ouve, quem muito crítica, ela corre o risco de detonar aquela imagem legal que a gente podia ter. Dom Bosco se permitiu, vamos chamar assim,
A vida dele foi vamos chamar assim, uma história aberta que permitiu todos os tipos, né? Como, por exemplo, a briga que ele teve durante mais de 10 anos com o seu cardeal arcebispo, com o arcebispo dele, chamado Monsenhor Gastaldi, em que o próprio Dom Bosco reconhece que andou errando e que muitas das confusões, porque Dom Bosco também não quis ceder algumas coisas e os dois ficaram durante 10 anos não se querendo muito bem. Pois bem, bom, então esse é o primeiro assunto, né? É só o aperitivo. Podemos continuar? O papo está legal? Estamos... Tá. Se vocês não gostarem, é só desligar, não tem problema, né? Bom, o tema é como Dom Bosco ocupou o seu tempo. Esse é o, né, como que ele... Então, eu fiz uma listinha aqui que eu chamo de Odisseia de Dom Bosco. Odisseia, isto é uma aventura de Dom Bosco. Só para dar uma lembrançazinha. Ele pregou muitos retiros, muitas novenas. Ele era chamado por todas as paróquias da região como Padre Novo e depois. Ele teve um papel mediador de políticas junto da Santa Sé, junto do Vaticano. Ele tinha portas abertas lá no Vaticano. E foi isso um dos motivos que o bispo dele ficou meio com ciúme dele. Porque ele dava uma bronca em Dom Bosco chorava no colo do Papa, o Papa agradava Dom Bosco, aí ficava tudo certo, né? Então, ele era um hábil mediador, podemos chamar assim, político, né, no bom sentido, entre o governo e a Santa Sé. Portanto, veja quanto trabalho. Pregações, mediador político, e ele, na sua vida, escreveu, se vocês quiserem guardar esse número, 2.856 cartas. Cartas. À mão. 2.860. Agora eu vou fazer um intervalo para esnobar e dizer para vocês o que eu tenho aqui, olha. Estão vendo isso daqui? É uma carta de Dom Bosco, um manuscrito, não é fotocópia, não, é a carta dele. Aqui, começa aqui a carta, desse lado, e aqui tem a assinatura dele, ó. Estão vendo aqui a assinatura, Sacjo Bosco. Essa é a carta dele, papelzinho dele, que está aqui no meu escritório, eu que encontrei num arquivo no meio de um bagunço aqui, faz mais ou menos 2, 3 meses. Aí Roma reconheceu e falou, realmente o original da carta está aí com vocês, nós temos cópia. Então, eu estou esnobando, isso aqui está aqui no meu escritório, quem quiser ver, só vem aqui em Recife me visitar. 2.000, para não errar o número, 2.845 cartas. Vocês estão vendo esse outro volumezinho aqui? Eu estou mostrando, estão vendo? Chama-se Epistolário. São 4 volumes disso daqui, que pega carta por carta de Dom Bosco, carta por carta, e estuda essas cartas, para quem foi, por que foi, se realmente isso, se tem alguma palavra que não dava para entender hoje, o que significava na época. São 2.845 cartas. Só isso já dá para ocupar a vida de muita gente, não é verdade? E ele fazia manuscrito, era aquele... A caneta era aquela caneta chamada tinteiro, pena, né? Que você enfiava assim no tinteiro, molhava, quando acabava tem que enfiar outra vez, não é assim? Os mais antigos acho que lembram disso, né? Que era tinteiro, caneta, não era caneta a tinta, caneta de tinteiro. Agora, você imagina quanto tempo, primeiro para bolar a carta, depois para escrever sem rabiscar. Ele não fazia rascunho e depois passava limpo. Ele escrevia a carta.
Essa cartinha que eu tenho aqui tem uma outra palavrinha que ele errou e riscou, né? Ele escreve para o fundador quase aqui da região Brasil, o Monsenhor Giordano, né? E ele fala para ele, olha, vocês trabalhem para as vocações, se precisar nós ajudamos vocês aí para sustentar as vocações, os padres novos, etc. Ele escreve nesta carta aqui que eu estou falando. Bom, só isso daí. Outra coisa que Dom Bosco fez, e que bastaria isso, ele foi fundador das Filhas de Maria Auxiliadora. Sabe o que é fundar uma congregação? É arrumar tudo quanto é problema. De juntar gente, de ser respeitado, de fazer uma constituição, de fazer o regulamento, de contornar as briguinhas que começam a surgir, né? E Madre Mazarela era uma mulher muito simples, quase nem sabia ler e escrever direito, e Dom Bosco foi preparando fundar uma congregação. Aí ele fundou uma segunda congregação, que é a dos Salesianos, e que não foi fácil, ele ficou 15 anos para aprovar, né? E um dos motivos, e aí o assunto é nosso, que não aprovava a Constituição, porque Dom Bosco entendia que o salesiano era uma coisa só. Os cooperadores, por exemplo, no caso de vocês, Dom Bosco entendeu que era uma coisa só. Então ele escreveu, ele dizia que eram salesianos no mundo. Tinham salesianos no convento e os salesianos no mundo. E ele insistia. E o Vaticano falou, enquanto você não tirar isso, nós não aprova. Então ele tirou e em seguida ele fundou os cooperadores salesianos, que todos vocês sabem um pouco da história, não é isso? Só isso já dava para ocupar muita gente, não é verdade? Outra coisa que ele fez, ele fundou um monte de obra na Itália, em vida, na Itália, na França, na Espanha, na Inglaterra, na Argentina, que foi aqui, né, e aqui no Brasil logo em seguida, em 83, os salesianos já estavam no Brasil, Dom Bosco viveu ainda mais 5 anos, na Inglaterra, no Equador. Sabe o que é isso? Fundar, depois fazer expedições, preparar 10, 20 pessoas para ir como missionários nesses lugares. É arrumar dinheiro, arrumar roupa, é arrumar material, arrumar colchão, arrumar cobertor quando chegasse aqui. O que? Brincadeira. Quantas expedições que ele fez em vida, né? Só isso já dava para sobrar trabalho para quem quer que seja, né? Ele organizou os 4 primeiros capítulos gerais da congregação. Nós temos capítulo geral cada 6 anos. E dá um trabalho de preparação de quase 2 anos antes e 2 anos depois. E ele fez 4 capítulos geral, com o pessoal incipiente ainda. Vocês imaginam o que é organizar isso. Então, acho que comecei a responder a pergunta, o que Dom Bosco fazia, né? Eu não sei se ele dormia. Eu não sei, porque é quase impossível fazer tudo isso, e o pior é que é tudo documentado, né? E fazia isso, não é que ele tinha uma saúde de ferro, não. Ele andou passando apertado em alguns momentos, teve que voltar lá para o sítio dele, lá nos Beck, teve que passar lá tomando uns vinhos bons para ver se ele reagia, né? Ele teve uns momentos duros. E também, quando os caras começaram a chamar ele de louco, não foi fácil ele se defender, não, né? Bom, ele foi perseguido, levou uns tiros também, não é isso? Nós todos sabemos um pouco dessa história, né? Mas eu gostaria que o tempo está correndo já, são quase 16h30. Eu queria 2 atividades que quase não se fala de Dom Bosco. Se vocês já ouviram, depois vocês levantam a mão aí, eu paro de falar. Dom Bosco, para manter as obras dele, para manter as expedições, para manter aqueles 300, 400 garotos que moravam com ele, para manter aquelas oficinas que começou, ele inventou uma tal de rifa, loteria. Nós não fazemos rifa aí de panela, rifa de televisão, né? Dom Bosco foi o maior rifador da história. Ele
Durante mais de 15 anos, ele chamava de loteria, que também é uma loteria, né? Tem os prêmios, a loteria nossa tem dinheiro. E como que ele organizava isso? Eu fiz uma listinha aqui para não esquecer. Como que ele organizava a loteria? Olha só, se isso não dá trabalho. Primeiro, ele arrumava, era necessário por lei, arrumar uma comissão feita de pessoas idôneas. Então, tinha que montar uma comissão. Depois, ele mandava isso pedindo autorização para o governador, para o presidente. Se autorizava ele fazer essa rifa. Depois, ele tinha que fazer o planejamento, quando que ia começar, o que ia ter, fazer o planejamento. Depois, ele reunia a comissão. Aí, depois, ele ia atrás dos prêmios. Você imagina, ele escrevia para um monte de gente. Olha, você tem aí um quadro da Madonna, muito interessante, eu sei que vale aí R$1.000, você não quer doar de presente para eu rifar? Então, arrumar os prêmios. Depois disso, ele tinha que arrumar um lugar público, vamos supor, uma biblioteca municipal, para ele fazer a exposição do material que ia fazer o concurso. Então, o negócio era muito, muito sério. Aí, ele tinha que fazer o elenco dos prêmios, o valor dos prêmios e quem garantia que aquilo lá era verdadeiro. Imagina só. Aí, depois de tudo isso, ele fazia um monte de números de rifa e distribuía para todo mundo. Só para quem que distribuía? Para os bispos, para os padres, para alguns amigos, até para o rei. O rei da Itália, Vittorio Emanuele. Ele mandou um pacote para ele e o rei comprou todos os bilhetes, devolveu, falou, você pode vender outra vez, né? O Ratazzi, que era um mangiaprete, quer dizer, era um cara anticlerical, ele mandou o pacote também, o Ratazzi comprou e devolveu, agradecendo, só para dizer como isso dava trabalho. E ele fazia 1 ou 2 rifas por ano. E chegou uma hora que deu uma confusão, deu uma brigaiada por causa disso, ele passou apertado para defender a rifa dele, né? Foi suspenso, imagina, ia ser sorteado daí uma semana, o governo suspendeu a rifa dele porque houve denúncia de corrupção. Coitado, ele teve que espernear. Isso dá trabalho? Isso é trabalhoso? Se é trabalhoso. Então, eu queria ressaltar que isso foi uma atividade que o Dom Bosco fez e que não é muito lembrada. Mas por que ele fazia? Para ter mais dinheiro? Claro que não. Ele começava uma rifa porque o que ia dar naquela rifa ele já estava devendo. Né? Ele viveu sempre na lona, sempre. Né? Ele nunca teve, não caixa 2, ele nunca teve caixa. Hoje fala o fluxo de caixa, né? E, coitado, Dom Bosco não tinha nem caixa para ter fluxo, né? Ele tinha só dívida. Então, ele sabia bem quanto que ele precisava, ele sabia a dívida, né? Então, bom, essa é uma atividade que às vezes não é muito lembrada, e que tem alguns que acham que Dom Bosco era muito romântico. Claro que Dom Bosco confiava na providência, foi ela quem tudo fez, deu saúde para ele, mas ele era um caba macho, como fala o nordestino. Ele ia atrás, ele se industriava, ele não aceitava meios termos, muito menos gente, por exemplo, depois, quando eu vou falar um pouco da leitura católica, teve gente que veio comprar os direitos autorais de algum livro dele, para que ele não escrevesse mais. Sabe o que ele falou? Vocês nunca mais pisem aqui para falar isso comigo. Tocou os caras, portanto, ele não aceitava nenhuma forma. Bom, vocês sabiam bastante desse assunto já? Mais ou menos? Mas então, chamada loterias, né? Desde, acho que 53 até 68, 1868, portanto, mais de 10 anos, Dom Bosco, né? Depois ele começou com a congregação, aí os salesianos, aí ele fez uma escola gráfica, que nós vamos falar um pouquinho também, e aí acabou a rifa desse jeito. Mas os salesianos no mundo continuam fazendo. Os cooperadores também. Então, nós estamos fazendo uma rifazinha com
um micro-ondas, com uma televisão, com uma moto, algum carro, não é assim? Então, continuamos a nossa loteria. Bom, outro assunto que ocupou muito Dom Bosco, e às vezes não é tão falado, é Dom Bosco, editor e escritor. Não falo mais das cartas, 2.845. É quase escrever um livro de 2.840 páginas, isso. Escrever uma carta é 1,5 página, 2 páginas. Então, já bastava para ele escrever um livrinho de quase 3.000 páginas, né? Sem repetir. E ali ele gastava. Ele escreveu mais de 200 em francês. Ele só não escreveu em português, porque não deu tempo de aprender, né? Mas ele entendia as coisas que chegavam, né? As cartas dos primeiros salesianos aqui. Bom, Dom Bosco, editor, Dom Bosco, autor. Quando a gente começa a dar uma mergulhadazinha nisso, a gente fica bobo de ver. Porque ele fez, como falei, dezenas de fundações. Para fazer essas fundações, ele fez centenas de viagens. E não tinha avião na época, não tinha automóvel. Tinha, quando muito, algum trem e carruagem. Agora, você imagina esse homem encarando as viagens para ir até Roma, levava uma semana. Ele parava em tal lugar, depois parava outro. Só de viagem, tem mais de 100 viagens registradas do Dom Bosco. Portanto, o que fazia Dom Bosco? Viajava, ainda dava tempo, né? Nas viagens, ele ia com o clérigo Rua, ele ia com algum companheiro e ele ditava. Às vezes ele estava ditando carta para um, ditando carta para outro. Então, quando que esse homem não trabalhava? Direto. Bom, como editor, o Padre Stella, que eu falei, esse autor aqui, dessa biografia mais crítica, ele fala que Dom Bosco escreveu cerca de 170 livros, obras maiores, como, por exemplo, a Memórias do Oratório, né? É escrito pelo próprio Dom Bosco, né? Corrigido por ele, teve, né, muitas edições. Dom Bosco escreve, eu não sei aonde, se está nas memórias, onde que está, aqui, em 1856, portanto, ele se ordenou padre em 41, em 56, faria 15 anos, que ele estava começando oratório, coisa. Com 15 anos de padre, ele já tinha escrito mais de 26 livros. Né? Um deles, que fez sucesso no mundo inteiro, chamado Jovem Instruído, o jovem culto, o jovem galantuomo, é a palavra aqui, quer dizer, o jovem elegante, né? O jovem preparado, culto. Só em vida, só este livro teve 118 edições. Quando fala em um livro que é best-seller, teve Paulo Coelho, teve 20 edições, o livro dele, best-seller, 25. O Jovem Instruído, naquela época, que a gráfica era ainda com letrinhas, né, chamado litnotipia, 118 edições, enquanto Dom Bosco esteve vivo. Né? Portanto, ele é um referencial de comunicação, sem nenhuma dúvida. Né? O tempinho que ele tinha, ele estava escrevendo. E ele pesquisava. Um dos livros dele chama História dos Papas. Ele queria fazer uma coleção. Ele conseguiu fazer dos 10, 20 papas primeiro, porque depois não deu mais tempo. Ele pesquisava, ele ia atrás de fontes, de autores reconhecidos. Como que esse homem ocupava o tempo? Para escrever um livrinho qualquer, uma meia página, a gente perde um tempão. Imagina você escrever um livro e depois publicar. Né? Enquanto ia para a gráfica e voltava, assim chamadas provas, ele corrigia as provas. Outro trabalhão, editor. Vocês estão me acompanhando? Está tudo bem? Bom, mas o principal que eu queria falar é o seguinte. Em 1853,
1853. Portanto, ele era padre 11, 12 anos. Ele conheceu Dom Luís Moreno, que era um bispo de Ivreia, uma região mais ao sul de Turim, Ivreia. Esse bispo era daqueles assim, engajado mesmo, né? E começou a escrever uns livros para distribuir para o povo. Dom Bosco leu, e Dom Bosco tinha começado já, tinha escrito lá uns 20 livrinhos, né? E mostrou para o bispo. O bispo adorou. Falou, daqui para frente, leituras católicas que ele tinha inventado, o bispo, agora está nas suas mãos, Dom Bosco. Leituras católicas. Aí, Dom Bosco começou a escrever um livrozinho de vários assuntos e falou para o bispo, o senhor escreve muito difícil, a minha mãe não entende. E eu escrevo, se a minha mãe entender, eu publico, se ela não entende, eu corrijo. Olha, Dom Bosco. Aí, ele começou a escrever. Um mês, depois, a cada mês, né, foi escrevendo. Os livros populares dele fizeram um sucesso danado. Aí ele organizou uma editora, podemos chamar assim, organizou uma associação de mais de 100 pessoas, que assumiram com ele a empresa. A empresa, tanto que as cartas, as apresentações desses livretozinhos que começaram a sair todo mês, era assinado a direção das leituras católicas, não era São João Bosco. E, é claro, era ele, mas era a associação. Ele fez uma associação editorial. Olha que cabeça e que iniciativa. Aí, ele vendia esses livros. Ele mandava para os bispos 50 exemplares e mandava os bispos pagar. Ele mandava para os padres e falava, vocês podem me pagar, porque vocês não têm literatura popular para distribuir para o povo. Porque o protestantismo estava invadindo o norte da Itália, né? E Dom Bosco falou, nós temos que... Bom, aí nasceu a coleção, em 1853, a coleção chamada Leituras Católicas. Em que consistia? Um exemplar por mês que os associados recebiam, pagavam, vamos supor, R$50 por ano, se fosse hoje, e todo mês recebiam, ou pelo correio, ou pelo padre, ou por alguém entregava. Todo mês ele mandava. Ele escreveu sobre tudo quanto assunto. Assunto de santo, assunto de espiritualidade, assunto de briga com os protestantes, assunto de matemática, tudo que ele achava importante naquele momento, ele escrevia. E mais, ele arrumou um monte de gente que escrevia para ele. Então, ele formou uma editora. Ele não era ele sozinho, ele formou uma editora, que às vezes alguns questionam, não sei, né? Então, essa editora esparramou pelo mundo as leituras católicas. Aqui no Brasil eram traduzidas, impressas na tipografia de Nicterói, né? Por muitas e muitas décadas. 1853. Quando Dom Bosco morreu, em 88, já tinham sido publicados quase 500 opúsculos diferentes. Além das cartas que eu já falei, além dos livros, 470 opúsculos, livrinhos, chamados Leitura Católica, que esparramavam o mundo. E aí começou a sair em português, espanhol, inglês, francês. 1853, 1953, um século. Aí cessou as leituras católicas. Um século. Uma mesma revista, os mesmos livros traduzidos em toda... Né? Nós temos uma coleção completa desses todos, 100 anos, lá em Barbacena, no nosso centro de documentação. Nós tínhamos em Lorena, São Paulo, que depois foi doado para o centro. São milhares de livros. Né? Bom,
para dizer como ocupava o tempo de Dom Bosco, né? Portanto, um homem de altíssima sensibilidade, né? E aí alguém pergunta, e quando Dom Bosco cuidava dos jovens, quando Dom Bosco rezava, a famosa pergunta, se ele fazia tudo isso, quando é que ele rezava? Né? Quando é que ele atendia os jovens? Direto. Ele atendia os jovens, ele estava no oratório, ele estava ou confessando, ou ouvindo direção espiritual dos meninos, ou indo lá acompanhar onde é que estavam sendo explorados, às vezes na construção civil. Ele ia buscar na cadeia algum que ele sabia que era bom e que foi de bobeira até lá. Esse era Dom Bosco. E quando é que ele rezava? Vocês sabem da história, né? Quando ele era para ser canonizado, o cardeal que faz o papel de advogado do diabo, né? Que tem isso, né? Tem o advogado da santidade e o advogado do diabo. O advogado do diabo faz perguntas para acabar, para dizer que o cara não era santo. Aí o advogado do diabo, na frente do Papa, na frente dos outros cardeais, fez a solene pergunta. Pois é, Dom Bosco fez tudo isso, que rapidamente eu falei, né? Já até cansei de falar só o que ele fez. E quando que Dom Bosco rezava? Aí o advogado de Dom Bosco falou assim, olha, eu tenho que inverter a pergunta. Eu queria perguntar para você quando Dom Bosco não rezava. Porque tudo que ele fazia por amor a Deus e aos jovens. Ele não fazia nada para ter dinheiro, ele não fazia para ter fama. O que ele fazia? A vida dele era uma oração. Claro que ele tinha o momento de Eucaristia, o terço, a adoração do Santíssimo, e todo ano fazia o retiro espiritual. Claro que ele tinha as orações comuns, vamos chamar. Mas esse homem era uma pessoa ligadinha com Deus, tanto que a força, a envergadura moral e espiritual dele é que deu força para ele fazer tudo isso. Com 72 anos ele morreu. Não tinha nenhuma doença específica. O médico falou que o organismo dele cedeu. Cedeu. Não tinha mais nada, ele não tinha mais forças. Cedeu. Então morreu. Né? Mas não morreu de câncer, não morreu de infarto, não morreu de diabetes. Não, ele morreu. Por quê? Tinha gastado, né, todas as suas energias nessa direção. Por isso que a vida de Dom Bosco é uma grande oblação, é uma grande oração para os jovens e para as pessoas. Bom, o meu tempo acabou. Agora, que pena. Ficaríamos ouvindo o senhor uma boa parte aí da noite, viu? Mas nós temos duas perguntinhas, padre. Diante de tanto trabalho e realizações, como o senhor acha que era a rotina diária de Dom Bosco? Que horas acordava, dormia, enfim? Então, primeiro que nós não podemos imaginar que é no mesmo jeito nosso, né? Portanto, a energia elétrica ela quase não existia, né? Então, o dia começava no primeiro raio do sol, né? No tempo de verão, era, sei lá, 5 horas da manhã, o sol já saía. Mas também quando era 6 horas da tarde, o sol já se punha. Aqui no Nordeste é assim, daqui a pouquinho já está escuro aqui. Né? Só que amanhã, 5 horas, o sol está na minha cara já. Não é isso? Bom, como que ele organizava o dia dele? Ele organizava, isto é, ele, no começo, era mais envolvido diretamente com as crianças, com os jovens, com os primeiros salesianos. Depois, ele começou a ter alguma responsabilidade mais burocrática. Tinha fila de pessoas que queriam conversar com eles, desde bispo, cardeais, políticos. O nome dele pegou uma fama tal que ele tinha que ter uma agenda de atendimento. Mas ele dormia, os outros dormiam muito cedo. Ele, com lamparina, ele ia dormir bem tarde. Dizem que ele nunca dormiu mais do que 5 horas por noite. Nunca. Portanto, ele ficava trabalhando até cansar a vista, porque com aquela lamparina ali, né, cheiro de querosene, a gente pode imaginar, escrevendo. Ele dedicava muito tempo à noite. Manhã cedinho ele levantava muito cedo para rezar, para confessar os meninos,
para celebrar para os meninos, para o povo, e depois ir atrás da rifa, atrás da loteria, atrás, né, das leituras católicas, atrás de dinheiro para conseguir manter tudo aquilo. Então, essa era a rotina de Dom Bosco, né? Não parava um minuto, mas tem registros que ele não dormia mais do que 5 horas nunca. Certo, Obrigada, padre. Tem uma outra pergunta também. De todas as obras e iniciativas de Dom Bosco, qual o senhor acha e considera mais impressionante? Eu vou usar a palavra dele mesmo. Em 1885, ele chamou um grupo de salesianos e falou: as publicações, os livros, a boa imprensa é uma das mais importantes tarefas da nossa congregação. Vou repetir a palavra dele 3 anos antes de morrer. Que o trabalho de divulgação, de publicação, de livros, ele chamava de boa imprensa, era uma das tarefas mais importantes da congregação. Claro que o principal empenho, a principal realização dele foi a fundação dos salesianos, das FMA e dos cooperadores. Porque exatamente esse grupo, essa fundação tripartida, que para ele era uma coisa só, essas 3 fundações é que fizeram com que o carisma dele estivesse hoje em 132 países. Então, a resposta é, junto com essa divulgação da boa imprensa, a fundação desses 3 primeiros grupos, que hoje são mais de 30 grupos da família salesiana. Para mim, seria essa a resposta curta, objetiva, né? Tá certo, padre. Eu agradeço. Agora, se tiver mais alguém que tenha alguma pergunta e queira fazer, pode abrir assim o seu microfone, né? Assim, lembrando que é uma pergunta por vez, né? E aí temos que dar o tempo da resposta. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha para o padre Pessinati diante desse tema, pode ficar à vontade. Pessinati, boa tarde. Alô? Princesa, Pessinati. É o Minose, padre. Ô, Pessinati, eu entrei agora na reunião porque nós estamos em viagem. Estou vendo você dirigindo e a primeira-dama ao seu lado. Lindo! Ó, um beijo para você. Obrigado. Um grande abraço para você. Entramos Obrigado. agora na reunião porque estamos viajando. Então não tenho pergunta nenhuma, a não ser se você continua palmeirense. Feliz. Marildo, você ia falar, Marildo? Um abraço. Obrigado. Marildo, você está com o microfone desligado. Eu tive a impressão que você ia falar, por isso que eu falei. Cris, eu também tenho uma pergunta. Então, fala. Pode ser? Pode. Padre Pessinati, eu me fiquei agora me perguntando, né? Se para Dom Bosco a questão, né, dos livros, das publicações eram tão importantes, ou seja, a área da comunicação, eu acho que a congregação salesiana não navegou, de repente, por esses caminhos, né? Porque, por exemplo, o Unisal, né? O Unisal poderia, então, investir em cursos voltados, por exemplo, para a comunicação, né? Para essa área. Perfeito. Essa é a pergunta que pega na veia. Oh. Mas, em compensação, ele gerou uma família chamada Canção Nova, que é da família de Dom Bosco, que só faz comunicação, né? Porém, mais recentemente, nós salesianos não estamos na vanguarda
da comunicação. Porém, até a década de 60, 70, os salesianos tinham, ainda têm em algumas partes, as maiores editoras. A LDT, por exemplo, né? A LDT italiana é uma das maiores editoras da Itália e do mundo, a LDT, né? A EDB da Espanha, a EDB Espanha Catequese, a EDB Brasil, que também é uma editora. E aqui no Brasil nós tivemos livraria editora salesiana, chamada LES, por mais de 40, 50 anos, que funcionava na Moca, ali em São Paulo, a Gráfica, que foi uma editora de um grande alcance nacional, né? Depois, os salesianos se dirigiram a coisas menores de publicação, né? O Boletim Salesiano, que era outra coisa que eu esqueci de falar, que também é invenção de Dom Bosco, e que tem mais de 150 anos de vida, tem mais de 500 mil de exemplares mensais, que está em 30, 40 línguas, né, o Boletim Salesiano. Então, os salesianos continuaram, mas não na mesma, vamos chamar assim, ímpeto de Dom Bosco, porque aí os salesianos começaram a se dedicar mais à educação. Não é que eles não foram por esse campo. Aí começaram a nascer as escolas profissionais, os liceus de arte e ofício, os grandes internatos. Dom Bosco mesmo fundou várias escolas para os pobres e escola para os ricos. Turma fala que Dom Bosco... não, mas Dom Bosco teve várias escolas privadas que ele fundou, pessoalmente, né? E que gerava recurso para ele ajudar as escolas para os pobres, né? Então, a educação acabou sendo o carro-chefe dos salesianos no mundo. Porém, nunca descuidaram da comunicação. Tanto que temos um dicastério em Roma, até um brasileiro, o padre Gildásio, que agora é o conselheiro, que cuida disso. Aqui no Nordeste, nós temos 4 rádios. 2 FM de grande abrangência, na capital, Fortaleza, que tem 3 milhões de habitantes, é a segunda, terceira rádio da cidade. No Cariri, lá na terra do Padre Cícero, uma cidade de 400 mil habitantes, é a maior rádio, a FM Padre Cícero, que é nossa. E tem outras comunitárias. Quer dizer, a gente não está com a mesma envergadura, por exemplo, de uma Canção Nova, de uma rede, de uma TV, etc. Porém, nós estamos, de alguma forma, próximos disso. Repito, porque privilegiamos a educação. Agora, a sua pergunta é muito atinente. Quando nós começamos o trabalho da fundação da Unisal enquanto centro universitário, na época eu estava aí, me lembro que nós demos muita força aos cursos de comunicação, por entender que eles eram o carro-chefe, vamos chamar assim, da mediação evangelizadora e educativa. Infelizmente, nem sempre foram cursos muito privilegiados. Mas a Universidade de Campo Grande, do Salesiano Universidade Dom Bosco, tem um curso de comunicação muito bom, muito forte, e do qual nos orgulhamos também, né? Acho que eu respondi um pouco. Respondeu. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Uma outra pergunta. De todos os livros citados, qual o senhor indicaria para ser lido para quem ainda não conhece Dom Bosco? O primeiro livro que todo mundo deve ler, e que tem uma edição atrás da outra, inclusive na EDB Brasil, a EDBzinha tem gratuito para baixar, é Memórias do Oratório. Aqui eu tenho, essa daqui é a última edição da EDB, é o mesmo livro. Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, escrito pelo próprio Dom Bosco, é uma espécie de relato, de testamento dele. Esse é o primeiro livro. Depois, quem já conhece bem e quiser uma biografia um pouco mais interessante, né, que é a do Terésio Bosco. Dom Bosco, uma nova biografia, né? Quem quiser ter uma leitura, que também os salesianos por aí devem ter, deixa eu pegar aqui um exemplar. Alguém já leu esse livro?
Muito interessante. É a família Agasso, Domênico, o Renzo e o Júnior. São jornalistas. Escrevem de maneira agradabilíssima. Agradabilíssima. Né? Agora, quem quiser gastar bom tempo mesmo, é encarar as memórias biográficas. Né? Não sei se dá para ver aqui, ó. Aqui são, né? Então, as memórias... Esse é fininho, é o primeiro. Esse conta desde o nascimento dele, até como garoto, até quando ele entrou no seminário. E aí vai, cada volume vai história. É muito bem traduzido, é uma delícia a leitura, embora seja um volumaço desse, né? Mas, repito, na EDB Brasil, chamada EDBzinha, tem para baixar isso, né? Gratuitamente. Ou quem gosta de ler no papel, né? Compre esse volume, não é tão caro, quem sabe só até desconto lá, se tem ainda, não sei se mais tem físico, né? Porque aqui, como eu disse, é o filho falando do pai. Portanto, é uma leitura agradabilíssima, verdadeira, né? Não é só historiazinhas, ele faz o contexto no qual Dom Bosco nasceu, viveu. É o primeiro volume. Repito, eu leio um pouquinho por dia, estou no 6º volume. Né? Eu não fico o dia inteiro lendo. Né? Então, 2, 3 capítulos por dia, a gente atravessa legal, um ano dá uma boa arrancada. Né? Então, a minha sugestão é essa, Memórias do Oratório, Terésio Bosco, Agasso, esta aqui que é a grande obra, né, dos seus filhos. Os outros são livros que têm um caráter um pouquinho mais técnico, sabe? Estudo de fonte, que nem, por exemplo, esse daqui, né? Esse aqui é um livro técnico, vamos chamar assim, né? Agora, quem, entre os 20 volumes e esse daqui, tem esse, que é do Arthur Lente, são 3 volumes. É um estudo até mais moderno, né? É meio grossinho, né? Mas também é muito gostoso. É um professor que escreve de forma muito didática, né? Chamado Arthur Lente. Não sei se dá para ver aí, ó. Arthur Lente. São 3 volumes. Ele escreveu em 7, mas no Brasil ficaram 3 volumes, né? Esse é o 3º volume. Pronto, aí já está um repertório bom aí, quem quiser. Certamente que no Oratório em Araras, nos lugares onde vocês frequentam, os salesianos têm esses livros, vocês podiam até emprestar deles ou roubar deles, alguma coisa assim. Aí sim, padre. Dom Bosco Você tá querendo uma situação meio complicada, hein? Você nunca ouviu falar que uma livraria foi roubada e os ladrões levaram livros? Vocês nunca ouviram falar isso? Eu vou dizer que o Padre Sinac indicou. Padre, Oi. Eu vou esse livro lá para pagar essa parte da gravação. Agora não entendi. Carlos tem esse livro para emprestar para nós. Desculpa, eu não entendi. O Moacir falou? Isso, é. O Carlos tem esse livro para emprestar para nós, Carlos? Pode roubar dele, pode. Alguns eu tenho. Lá de Araras não dá para ir lá porque é muito longe, mas aqui o Carlos mora vizinho meu. Tá pronto, então tá resolvido. Na verdade, não é roubar, é pedir emprestado sem tempo de devolução. O tempo da leitura é 1 ano, né? Ué. Mínimo, né? Agora, Por indicação, você lê numa semana. Esse daqui lê numa semana. É muito gostoso. Agasso, Dom Bosco, uma história para todos os tempos. Esse dá para ler num fôlego só. Tá certo. Ô, padre, tem uma outra pergunta
O Amilcar, ele diz assim, né, que cada volume dos 20 é escrito por um filho de Dom Bosco. Então, cada livro é um livro único, que mostra a relação, por assim dizer, entre o filho de Dom Bosco e seu filho. Não, na verdade, Na verdade, são 19 volumes, sendo que o 20º é o índice, né? Quem começou a escrever foi o padre João Batista Lemoine, que, claro, conheceu muito Dom Bosco e recolheu muito material, muito. Todo mundo que falava Dom Bosco, ele ia lá, queria saber, pedia testamento, etc. Depois que ele morreu, ficou o Amadei, um tempinho, um outro filho de Dom Bosco, mas por 2, 3 anos. E aí, a biografia, a Memórias Biográficas, foi escrita por Eugênio Cheria, um terceiro. Portanto, Memórias Biográficas de Dom Bosco são 3 grandes autores, 3 grandes filhos de Dom Bosco, né? Porém, o padre Lemoine já fez o planejamento do 1º até o 19. E tinha muito material que ele já estava juntando. Quando ele morreu, quem continuou foi só abrindo as caixas e vendo todo o material. E a outra grande fonte é que muita gente, quando Dom Bosco morreu e começou o processo de canonização de Dom Bosco, muita gente foi lá no oratório, depois que Dom Bosco morreu, entregou para o padre Rua um monte de coisa. Quem tinha a carta de Dom Bosco entregou, quem tinha recebido alguma graça, alguma coisa que o Dom Bosco relatava, quem tinha visto algum fato extraordinário, quem lembrava dos sonhos que Dom Bosco contava. Então, teve um monte de gente que ofereceu informações. E esses 3 filhos queridos é que juntaram esse livro e fizeram Memórias Biográficas. Tá certo. Então, agora são 17 horas, né? O assunto está bem agradável, mas a gente vai ter que finalizar, né? Infelizmente. Mas quem sabe, numa próxima oportunidade, né? E a gente pode retornar. Cristina, posso falar? Pode. Ô, padre, eu acabei de sair da comunidade Santa de Virges e a Valéria, o esposo dela, o Pedro, nós estávamos numa formação com um seminarista e eu queria eu tentei entrar no grupo para poder eles ver o senhor, né? E eles falam muito bem da sua pessoa e são muito gratos, né, pelo tempo que o senhor teve aqui presente na Santa de Virges, e estão lá, no grupo da liturgia, da Ádima. O Anísio está por lá ainda? O Anísio ou só o Pedro? O Anísio? Não, tá... O Anísio é o diácono, depois ficou diácono. Não. Muito obrigado. Nada. Zanúbia é nosso aspirante, padre Piscinati. Ótimo, Zanúbia. Que bom, né? Então, a gente vai pedir a bênção, para que o Senhor dê uma bênção para a gente. E até numa próxima oportunidade. E já agradecemos todos que tiveram a oportunidade de participar dessa live. Foi muito agradável e conhecimento e tanto. Tá bom. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai
rogai por nós. Ouvi, Senhor, minha oração, e chegue a vós o meu favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, para a digna morada do vosso Filho, fazer que sejamos livres da morte eterna, dos males que nos rodeiam, dessa grande pandemia que assola a nossa humanidade, por intercessão daquela cuja comemoração, cuja lembrança carinhosa sempre nos alegra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre toda a associação dos cooperadores, da família salesiana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigada, Padre. Muito Gratidão. obrigado. Sua bênção, Padre. Deus que abençoe. Grande Volta abraço. mais, Padre. Fiel ao Senhor, do músculo se gastou.